Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos diante de nós com a palavra do Senhor e hoje nós vamos estar lendo um dos meus textos favoritos. Eu amo ler este texto que reconta como era, não é, a igreja primitiva. Sempre volto a ele com muita alegria, sempre que leio tenho muita alegria no meu coração, porque esta é a igreja apostólica, a igreja dos primeiros crentes, né? A igreja do Pentecostes. E neste sentido eu tenho o prazer de ser pentecostal, não porque é um movimento moderno, não porque tem algo de Deus nele, mas porque esta realidade do Pentecoste, do batismo no Espírito Santo, do poder de Deus, da realidade dos dons, é como o Pai programou, projetou, foi o que o Filho entregou e é a realidade vivida na sua plenitude nestes primeiros dias, não é? Do Pentecoste, e a igreja primitiva é esta igreja linda, e eu falo por causa deste texto, e nós vamos estar aqui trazendo estas palavras que mostram aquilo que eu chamo desta beleza desta igreja, que sempre me traz muita alegria no coração. Chega de introdução, vamos já ler o texto de Atos capítulo 2, e com isso nós vamos estar terminando o segundo capítulo de Atos. Leremos do versículo 44 ao 47, sempre nos lembrando que esta é a igreja, que nós devemos olhar para ela como exemplo para nós, né? Hoje a pluralidade nas igrejas, há tanto tipo de igreja que a gente se pergunta, será que existe alguma igreja modelo? Alguém está fazendo cristianismo no melhor sentido, ou sendo crente, certo? Principalmente porque há muitas diferenças, você vê de um jeito e do outro, e às vezes são tão contrastantes que você ainda se pergunta. Eu penso que nós temos um alvo, né, irmãos? Nós temos uma palavra que nos orienta ao que ser, a como ser, e para isso o Senhor deixou esta revelação. Então, ao invés da gente se brigar, ao invés de a gente discutir quem está certo ou errado, ou até perder tempo pensando, né, cavucando na cabeça quem seria, como seria, será que pode? Vamos para a palavra de Deus, e graças a Deus já estamos aqui. Vamos lá, então. Capítulo 2 de Atos, versículo 44 ao 47, o texto diz o seguinte: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Estes primeiros 2 versículos falam de uma realidade desta igreja que é surpreendente demais para mim, porque vai contra a nossa natureza humana. Nós podemos até, como fazemos, quero crer que todos nós obedecemos a Deus, de trazer à casa do Senhor os nossos dízimos, não é? É bíblico e nós o fazemos. A palavra também nos ensina a ofertar ofertas, geralmente essas ofertas não só da abundância da pessoa, a palavra diz, se você tem abundantemente, e sentir de ofertar, mas às vezes a Bíblia fala, tanto no Antigo Testamento como no Novo, de determinadas situações, determinados desafios que a igreja, ou no caso do Antigo Testamento Israel, tinha e que Deus mandou falar com o povo, olha, traga ofertas para suprir essa necessidade aqui. Então há exemplos tanto no Antigo Testamento como no Novo, que o povo ali em especial tirou mais, né, para ajudar naquela realidade. Hoje acontece na realidade das nossas igrejas, às vezes é para construir um templo, às vezes é para sustentar um missionário, ou muitos missionários, enfim, várias obras assim. Mas nesta igreja aqui, neste tempo aqui, né, os irmãos que iam se juntando à igreja iam tendo as coisas em comum. Falta alguém, tá? Eu te dou, eu tenho, tá? Aquele viveu, e até gente que tinha propriedade, parece que estavam realmente esperando Jesus voltar no outro dia. Para que eu quero propriedade? Vamos seguir com o evangelho, porque daqui a pouco Jesus está voltando, né? Enquanto muitos hoje dizem, olha, tem que guardar e etc., mesmo crente, etc., eu vejo uma realidade um pouco diferente, não só nos ensinos de Jesus, mas também aqui desta realidade da igreja. Volto a dizer, é muito fora e contrária da nossa natureza, tá? Então eu não estou dizendo que é uma coisa que eu vejo 100% natural, mas eu vejo que uma igreja espiritualmente forte, ela é pelo menos desapegada. Né? Não é um ídolo para ela, não é um mamon na vida dela, o apego às coisas materiais, definitivamente não é a prioridade delas. E eu acho que se nós caminharmos pelo menos por aí, nós já estaremos caminhando relativamente bem. Ora, versículo 46 é o meu favorito, porque parece que todas as palavras aqui para mim são
são respostas às perguntas que nós fazemos hoje, né? Eu vejo, eu já comentei com os irmãos que nós mudamos de cidade, e nós aqui estamos congregados neste momento a uma igreja americana, e eu vejo este pastor jovem, não é, buscando, ele diz que gostaria, ele tem no seu coração o desejo de trazer uma igreja menos modernizada, não é? Ele vem de outras, ele diz, passou, até perguntei para ele numa saída que a gente teve por causa das crianças, eu perguntei para ele se ele tinha algum ministério do qual ele participou, ou seja, eu perguntei se ele já tinha dado em várias igrejas, ele disse que sim, ele cresceu numa igreja, depois se mudou para outro lugar com a família, teve em outra igreja, na época da escola, né, que ele se formou para ser pastor em teologia, então ele serviu em outra igreja, depois ele ainda serviu, né, como pastor de jovens em outro lugar, enfim, ele teve em algumas igrejas, e eu perguntei se algum daqueles ministérios modelou a ele, ou seja, tornaram-se exemplos, né, ou seja, um pastor, ou uma maneira de ser igreja, né, pastoral, todos dentro da Assembleia de Deus, que ele é pastor da Assembleia de Deus Americana, mas se algum destes ministérios tornou-se, né, este exemplo para ele. Ele procurou na cabeça dele, disse, olha, a minha resposta seria não. Se em alguma coisa foi o meu primeiro pastor da minha infância, porque eu tenho ainda algumas lembranças da igreja ser assim, e aí ele falou, o que eu tenho é um sonho, né? É um sonho que a igreja seja mais espiritual, que eu não gosto muito daquilo que virou hoje, as mensagens fabricadas, muito para a pessoa e etc., e sem essa vida espiritual, né? Então ele tem as suas coisas, eu não quero falar detalhes para você, o que o pastor pensa de deixar de pensar, mas toda vez quando ele fala aquilo, meu coração volta à resposta bíblica, né? E qual é? É viver aquilo que estes irmãos viviam, porque quando nós fazemos assim, o fruto, o resultado só pode ser de Deus, porque o que eles faziam aqui era o que Deus quer para nós. E é o versículo 46, olha a primeira coisa que eles faziam. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. O que isso quer dizer para nós hoje? É que unânimes é todo mundo. Perseverar é sempre, irmãos, é ser firme, né? Perseverar é fazer com dor de cabeça, ou fazer feliz, ou fazer triste, perseverar, né? É perseverar, é sempre fazer. O quê? Eles perseveravam todos juntos, todos os dias no templo, ou seja, o pessoal ia para a igreja todo santo dia. E era a igreja formal, o templo, né? Então, os irmãos da igreja primitiva iam para a igreja quantos dias por semana? Todo santo dia, né? Eu acho que falar isso hoje é capaz de alguém dizer isso é pecado. Pelo menos fanatismo, né? Mas era como vivia a igreja. Agora, que resultado seria numa igreja sadia, com certeza? Você ir à igreja, estar na comunhão da igreja. Só o fato de você ir à casa de Deus todos os dias. Segunda coisa. E partindo o pão em casa. Então, unânimes, todos os dias, indo para a igreja e partindo pão em casa. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nesta igreja, agora eu me mudei, eu falei para os irmãos, né? Mas por 28 anos eu estive parte de uma igreja de imigrantes, pequena, e o pastor tinha esse coração, exatamente porque são imigrantes. Ele diz, olha, está todo mundo aqui sem família, né? Então nós vamos ser uma família uns dos outros, nós vamos ser uma grande família aqui, né? Então, eu me lembro que no sábado nós tínhamos a intercessão, que seria o ciclo de oração, né? Uma reunião de oração, e sempre depois dessa reunião, um irmão ou uma irmã, mas geralmente alguns irmãos eram mais que sempre, né? Que tinha família, inclusive, levava todo mundo para tomar café da manhã lá. Né? Às vezes um colaborava de comprar uma coisa ou outra, mas estava assim. E sempre depois dos cultos o pastor fazia questão de que na igreja tivesse alguma coisa para manter aquela comunhão, e ele sabia que é gente, é ser humano, né? E tem fome, né? Hoje que eu tenho marido e filhos, irmãos, eu sei como é que é, né? Se eu já sentia eu mesmo, mas quando você tem marido e filhos, esse negócio de ter comida depois é um assunto sério. Glória a Jesus. Então, o que acontecia é que nos nossos cultos, né? Acho que com exceção do culto do meio da semana, que é o culto de doutrina, os demais cultos tinham alguma coisa lá na igreja, não é? Para servir aos irmãos, e ali ficavam conversando e estavam juntos. Então veja que a igreja primitiva era isso. Era todo dia na igreja e todo dia partia o pão em casa e comiam juntos com alegria. Olha aí, comer juntos e a realidade. Alegria e singeleza, simplicidade de coração. Né? Então ali ninguém estava olhando o que o outro tem, o que deixa de ter, os problemas de um e de outro. Não, eles ali se alimentavam do Senhor, da palavra de Deus no templo. Depois vinham para casa, comiam juntos, irmãos, com alegria, agradecendo a Deus por aquele dia, né? E com singeleza, simplicidade de coração, irmãos. Nós precisamos trazer o nosso coração cada dia.
Em nome de Jesus, nós precisamos trazer o nosso coração a cada dia à simplicidade. Nós estamos crescendo muito na área da educação, alguns financeiramente, na posição, às vezes, dentro do próximo ministério. Nós precisamos guardar o nosso coração, de ser um coração singelo. Pode ser pastor singelo, pode ser doutor singelo, pode ser conhecedor do que for singelo, pode ser engenheiro singelo, pode, irmãos, pode. E isso é virtude de coração, não tem nada a ver com diploma, não. Aleluia, aleluia. E esta era a realidade da igreja. Da igreja, né? Todos os dias no templo, todos os dias comeram pão em casa, juntinhos. Hoje a gente tem problema. Toda vez que eu vou falar sobre essa união da igreja, eu falo, irmão, o negócio é complicado, porque eu sei que aqui é aí também, é todo lado, irmão. É briga, disse-me disse, é fala daqui, é comentário dali. Irmão, parece que, meu Deus do céu, e é isso aí mesmo, e é para todo lado, irmão. Não tem saída não. Alguns falam, ai meu Deus, a igreja, tantos canos, eu vou sair da igreja. Não saia não, irmão, por isso não. Por isso não saia não. Porque para onde você for, primeiro os teus problemas interiores vão com você. Não vão sair não, viu? Escute o que eu estou falando. Teus problemas que são teus e meus interior, tem que resolver com Deus. Amém? Porque para onde a gente for, eles vão com a gente. Mas as questões intrapessoais, né, entre um e outro, também não se engane não, irmãos. Toda igreja que você for, vai ser a mesma realidade, só caras diferentes. Quem diz amém desse lado aí? Diz, irmã, Deus me livre. Mas é a realidade, né? No entanto, o que cura isso? A singeleza de coração. E para isso, cada um temos que cuidar do nosso coração, mas também do alimento, de viver uma vida com Deus. Porque quando a gente vive com Deus, irmão, parece que a gente tem uma... como é que chama aquele negócio? Anestesia, né? Quando você anestesia, pode cortar, que não dói. Amém? A presença do Espírito Santo em nós, quando ela está vívida mesmo, de quem tem comunhão, quando você sai da oração, aquela oração pentecostal na presença de Deus, irmão, que você sai daquele jeito, que vem, o inimigo usa uma pessoa para fazer um corte que é bisturida mais forte, já foi profundo. Não dói do mesmo jeito. Se você sentir uma picadinha pequena. Mas quando nós não vivemos esta realidade, pelo contrário, às vezes até alimentamos muitas coisas da carne e não temos esta vida espiritual, ou em algum momento também nos percebemos, ou pode acontecer, enfim, não é fácil nunca ser confrontado, ter problemas, não é fácil. Mas a verdade, essa palavra agora veio ao meu coração. Quando nós estamos cheios de Deus, irmão, é como esta bendita anestesia, a presença do Espírito Santo da palavra em nós. E como não estar se eles estão todo dia na igreja se alimentando e todo dia vivendo essa singeleza, essa beleza de comunhão com os irmãos, neste nível de beleza. Mesmo que um se levante, é tanta beleza espiritual, irmão, é tanta graça de Deus que não dói. E a vitória é certa, porque passa, já fala ali, já resolveu ali, em nome de Jesus. E aí diz, quando isso acontecia, eles viviam sempre louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todo mundo via a igreja. Hoje a gente fala, né, até Paulo, depois não demorou muito tempo não para os problemas começarem. Paulo logo depois diz, irmãos, toma conta do vosso testemunho, para não dar mau testemunho para fora, irmão, para que o nome de Cristo não seja posto, irmão. Pela boca do ímpio, falar mal de igreja, da igreja do Senhor Jesus, falar no mal de Cristo por causa de nós, do nosso mau testemunho. Não demorou muito para Paulo tentar ensinar essas coisas. Amém? Mas aqui, porque eles eram a igreja que Deus preparou para ser, aleluia. Eles louvavam a Deus e diante de todo o povo, todo mundo dizia, ai, quem é esse pessoal tão especial? Ô, gente feliz, ô, gente abençoada, ô, gente honesta. Aleluia. E o Senhor assim acrescentava à igreja, né? As almas eram salvas, a igreja era verdadeiramente abençoada. Que Deus nos ajude a sermos individualmente esta igreja. Que Deus nos ajude a ensinarmos a nossa família a sermos esta igreja. Que Deus nos ajude a trabalhar nos departamentos que Deus nos colocou, a cooperar na nossa igreja local, para fazê-la um pouquinho mais perto desta igreja. Que Deus ajude a cada congregação, a cada igreja, a que o pastor, nós possamos orar por eles. E se você é pastor, que Deus abençoe você a cada dia espelhar-se nesta igreja e fazer aquilo que é possível, com certeza, né? Às vezes a gente sonha
levantado em ânimo pelo Espírito, mas a realidade é tão pesada. Mas o Senhor nos dará a vitória se nós olharmos para a palavra, buscarmos a sua presença, a sua fortaleza, em nome de Jesus. Amém.